Quando encontramos aquela casa, foi como se tudo finalmente começasse a se alinhar. Depois de meses enfrentando problemas financeiros e uma rotina sufocante na cidade, eu e minha esposa, Clara, precisávamos de um recomeço. A casa parecia perfeita, um chalé antigo, escondido entre árvores altas, com aquele cheiro característico de madeira envelhecida. Ela ficava em uma cidadezinha pacata, onde todos pareciam se conhecer. Lembro de Clara sorrindo pela primeira vez em semanas enquanto explorávamos cada cômodo. As paredes eram revestidas de madeira escura, e os vitrais das janelas coloriam o ambiente com tons quentes de vermelho e laranja no final da tarde. "É aqui que a gente vai ser feliz", ela disse, me olhando com olhos cheios de esperança. Logo na primeira semana, notei que a casa tinha sua própria personalidade. O piso rangia mesmo quando ninguém andava por ele, como se o próprio lugar estivesse respirando. Os vizinhos foram acolhedores, mas não demorou para que alguns comentários estranhos surgissem. Uma senhora que nos trouxe um bolo caseiro no segundo dia, Dona Margarida, nos observava com uma expressão séria enquanto Clara desembrulhava o presente. "Vocês sabem que essa casa tem muita história, não é?", ela perguntou, como quem fala algo óbvio. Quando respondi que não, ela balançou a cabeça e murmurou algo como "vocês são corajosos". Apesar disso, não demos muita atenção. Quem acredita em fofocas de cidade pequena? Estávamos felizes por finalmente ter um lar só nosso. Pelo menos era o que pensávamos. As coisas começaram de maneira sutil. No começo, Clara e eu até ríamos das pequenas peculiaridades da casa. Era uma construção antiga, então faz sentido que portas fechassem com o vento ou que algumas tábuas rangissem quando pisávamos nelas. Mas, depois de um tempo, ficou difícil ignorar o que estava acontecendo. O primeiro incidente foi com o relógio da sala. Era um modelo de pêndulo que encontramos na casa e resolvemos manter como parte da decoração. Uma noite, enquanto assistíamos a um filme, o pêndulo simplesmente parou. Fui até lá para ajustar, mas percebi que ele estava travado às 3h33. Curioso, pensei na hora, mas não comentei com Clara. Depois disso, outros detalhes começaram a nos chamar a atenção. Coisas que sabíamos onde tínhamos deixado pareciam se mover sozinhas. Um dia, Clara reclamou que não encontrava as chaves do carro. Procuramos pela casa inteira até que elas apareceram no meio da mesa da cozinha, onde tínhamos certeza de já ter olhado. O mais estranho, no entanto, eram os passos. No meio da noite, o silêncio da casa era quebrado por um som distinto, como se alguém estivesse andando no andar de baixo. Sempre que descíamos para verificar, tudo estava vazio. Eu tentava convencer Clara, e a mim mesmo, que provavelmente era o som da madeira expandindo com a mudança de temperatura. Mas ela começou a ficar inquieta. Disse que, durante as madrugadas, sentia como se alguém estivesse parado na porta do nosso quarto, nos observando. Nunca vi nada, mas comecei a dormir mais leve, atento a qualquer barulho. Ainda assim, tentávamos continuar nossa rotina, ignorando os sinais. Era como se ambos tivéssemos medo de admitir que algo estava errado, como se dizer isso em voz alta fosse tornar tudo real. Porém, quanto mais o tempo passava, mais difícil ficava fingir que a casa era só velha e cheia de peculiaridades. Foi em uma madrugada que tudo começou a mudar de um jeito que não dava mais para ignorar. Eu acordei com uma sensação estranha, como se o quarto estivesse pesado, sufocante. Quando olhei para o relógio no criado mudo, eram 3h33. Não sei dizer o porquê, mas algo nessa hora me fez estremecer. Clara também estava acordada, mas ficou em silêncio. Eu podia ouvir sua respiração acelerada ao meu lado. Quando perguntei se estava tudo bem, ela hesitou antes de responder. "Acho que estou sonhando coisas estranhas", disse, mas o tom da sua voz me fez perceber que não era só isso. No dia seguinte, quando fui ao banheiro, percebi algo que me deixou arrepiado. O espelho estava embaçado, como se alguém tivesse tomado um banho quente, mas nenhum de nós usará o chuveiro naquela manhã. No vidro, havia pequenas marcas de mãos. Não de adultos, mas de uma criança. Elas estavam bem no centro, como se alguém tivesse encostado ali recentemente.
Fiquei parado olhando aquilo, tentando encontrar uma explicação lógica, mas minha mente estava em branco. Quando mostrei a Clara, ela ficou pálida e simplesmente saiu do banheiro sem dizer nada. Depois disso, as coisas pioraram. Toda noite, acordávamos no mesmo horário, sempre às 3h33. Eu já não conseguia mais ignorar a sensação de estar sendo observado. Às vezes, era como se algo estivesse no canto do quarto, na escuridão, esperando que um de nós fizesse algum movimento. Os sons também mudaram. Não eram mais apenas passos. Começamos a ouvir choros baixos, quase como o de uma criança, vindos de algum lugar da casa. O som parecia viajar pelos cômodos, mas, quando tentávamos localizá-lo, ele simplesmente desaparecia. Foi na terceira noite consecutiva que Clara finalmente quebrou o silêncio. Ela me acordou com um toque no braço e, com a voz trêmula, sussurrou: "Você ouviu isso?" Antes que eu pudesse responder, o choro voltou, mas dessa vez era diferente. Estava mais alto e parecia vir diretamente do corredor, bem em frente ao nosso quarto. Eu sabia que precisava checar, mas meu corpo parecia congelado. E, pela primeira vez, me perguntei se deveríamos ter escutado os avisos dos vizinhos. Depois daquela noite, algo mudou na casa. Era como se ela estivesse viva, reagindo à nossa presença. Clara estava cada vez mais inquieta e começou a insistir que deveríamos investigar mais a fundo. Não sei se era coragem ou desespero, mas concordei. Começamos pelo sótão, um espaço pequeno e abafado que até então havíamos ignorado. A escada que dava acesso rangia com um som agudo, quase como um grito, a cada degrau que subíamos. Clara segurava uma lanterna e tremia visivelmente, mas não recuou. Quando finalmente abrimos a porta do sótão, fomos recebidos por um cheiro forte de poeira e algo mais, algo azedo, como comida velha. No canto, escondida sob uma lona empoeirada, encontramos uma pequena caixa de madeira. Ela era simples, mas algo nela me fez hesitar antes de abrir. Dentro, havia brinquedos antigos, um ursinho de pelúcia com um dos olhos faltando, um carrinho de metal enferrujado e uma boneca com o rosto desgastado pelo tempo. Mas o que chamou nossa atenção foram as fotografias. Eram em preto e branco, com bordas amareladas pelo tempo. Mostravam uma criança, um menino, talvez com 5 ou 6 anos, sempre posando em frente à casa. Em uma das fotos, ele estava ao lado de um homem alto e magro, cujo rosto parecia borrado, como se tivesse sido propositalmente apagado. Mas o mais perturbador estava no verso de uma das fotos. Alguém havia escrito, com uma letra infantil e trêmula: "Eles nunca vão deixar você sair." Clara soltou a foto como se ela estivesse quente. Ficamos parados ali, no sótão, tentando processar o que aquilo significava. Então ouvimos um som baixo e constante, como o de algo arranhando madeira, vindo debaixo de nós. Do chão da casa. Descemos do sótão com o coração disparado. O som de arranhões parecia nos seguir, ecoando pelas paredes, como se algo estivesse tentando sair de dentro delas. Clara estava pálida e segurava meu braço com tanta força que eu mal conseguia sentir meus dedos. Quando chegamos ao quarto, a porta do sótão se fechou com um estrondo. Não tivemos coragem de olhar para trás. Tranquei a porta do nosso quarto e tentei acalmar Clara, mas o barulho não parava. Agora parecia vir de todos os lados, do teto, das paredes, até mesmo do chão. Foi então que as luzes começaram a piscar. O quarto mergulhava em escuridão por alguns segundos antes de a luz retornar, mas a cada vez que isso acontecia, a sensação de estar sendo observado se tornava mais intensa. Na terceira piscada, vimos. No canto do quarto, perto do armário, estava uma figura. Não era sólida como uma pessoa, mas mais como uma sombra densa, com bordas que pareciam se dissolver no ar. Ela estava imóvel, mas havia algo em sua presença que me fez sentir completamente vulnerável, como se minha própria existência fosse insignificante perto dela. Clara começou a chorar baixinho, apertando minha mão. Tentei dar um passo para trás, mas meus pés pareciam presos no chão. A sombra não se moveu, mas a porta do quarto se fechou com um estrondo tão alto que eu senti o som reverberar no meu peito. E então os passos começaram.
Do lado de fora do quarto, correndo freneticamente pelo corredor, como se algo estivesse circulando ao nosso redor. O som ficou cada vez mais alto, mais frenético, até que parou abruptamente. O silêncio foi ensurdecedor, e então uma voz, baixa, quase um sussurro, mas claro o suficiente para gelar o sangue, disse: "Vocês não deveriam estar aqui." Naquela noite, decidimos que não ficaríamos mais um minuto sequer naquela casa. Saímos ao amanhecer, deixando para trás nossos pertences, a chave na porta e qualquer tentativa de explicação. Mas, enquanto dirigíamos para longe, Clara me perguntou algo que me assombrou ainda mais: "Você viu a criança parada no corredor antes de sairmos?" Eu não tinha visto. E até hoje, rezo para que ela tenha imaginado,